Aquela videira que o copeiro viu é a mesma videira de João 15. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que tremendo que isso! A videira que vai dar uvas, a uva que traz o vinho que simboliza o sangue, e o sangue que é vida. A palavra de Deus nos diz que a vida de toda a carne está no seu sangue. Então a videira verdadeira está dizendo: eu sou videira, vou produzir uvas, as minhas uvas vão se transformar em vinho, o vinho é o meu sangue que é vertido. E então todo mês, celebrando a ceia do Senhor, tomando do vinho que lembra o seu sangue, no qual temos uma aliança. A Bíblia diz que dessa videira saíram 3 ramos. Aos tempos de José, esses 3 ramos representavam 3 dias em que o copeiro seria devolvido a Faraó. Mas com uma visão mais ampla, 3 ramos continuam sendo 3 dias. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus morreu e ficou quanto tempo para ressuscitar? 3 dias e 3 noites. Nessa visão mais ampla da visão do copeiro, Jesus é a videira. Os 3 anos, 3 dias. 3 dias e 3 noites. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Glória a Deus. O copeiro estava vendo Jesus. O copeiro estava vendo a sua morte. Mas a Bíblia diz que depois dos 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores. O que aconteceu com Jesus depois dos 3 dias e das 3 noites? Ele ressuscitou. Aleluia! Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, o primeiro a florescer, o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem. Amém, queridos? Quem o copeiro estava vendo? Sem saber, estava vendo Jesus. Como Jacó, lá em Betel, quando vê uma escada ligando a terra aos céus e os céus à terra, e anjos subindo e descendo. Que escada é aquela? Jesus. Que videira é essa? Jesus. Que 3 anos são esses? 3 dias. Que florescimento é esse? Ressurreição. Então é interessante, queridos, que seus cachos, depois de brotar a vida, havendo flores, a palavra diz na visão do copeiro, e seus cachos produziam uvas maduras. Diga, uvas maduras. João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantos estão ligados à videira? Quantos poderão frutificar porque estão ligados à videira que é Jesus? Quantos podem dar uvas maduras porque estão ligados à videira que é Cristo Jesus? Amém, queridos? Se eu estou ligado a essa videira, eu vou produzir os frutos que Deus espera da minha vida. Amém? Frutos de justiça, de alegria, de amor, de bondade, da presença do Senhor. Aleluia. Queridos, o mais interessante da visão do copeiro é que ele tomou das uvas e espremeu no copo de Faraó. Interessante que, como nós já dissemos, que
da videira temos a uva, nós temos o vinho, e o vinho simboliza o sangue, que é vida. Aquele vinho no copo de Faraó representava a vida. Se vocês se lembram de toda a passagem bíblica, vão perceber que por meio de Faraó, depois de 2 anos desses sonhos, Faraó tem 2 sonhos que falam de 14 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Mas por conta daqueles sonhos, Faraó coloca José como governador de todo o Egito. E José ajunta trigo em todos os celeiros que ele pode ajuntar. E no meio de tremenda fome mundial, a vida é preservada, porque as pessoas não morreram de fome por conta de uma visão que Deus havia dado a Faraó. E José havia sido administrador. Digo, sangue é vida. O vinho no copo de Faraó representa a vida. Aquele homem que estava sendo usado por Deus para a preservação da vida em todas as nações, em toda a terra. Amém? Mas o máximo que Faraó poderia fazer é preservar a vida humana ou a vida terrena. Mas o vinho que está no cálice de Jesus, ele é muito mais eficaz e muito mais poderoso, porque ele traz a vida eterna. O sangue é vida. O copo de vinho que celebramos e que lembra o sangue de Jesus, não somente livra as nações da fome, da falta de pão, mas livra a humanidade da fome espiritual, livra a humanidade do fogo do inferno, porque o sangue é vida. E todo aquele que bebe do seu sangue, que bebe do seu vinho, que entra em aliança com Jesus, já passou da morte para a vida. Tenha a vida de Deus em si mesmo. Tenha a vida do Senhor fluindo no seu coração e fluindo no seu interior. Em nome de Jesus. O que o copeiro está vendo, queridos? A videira, os 3 dias, o florescimento. Amém? Levítico 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela nossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Jesus derramou o seu sangue pela redenção de todo aquele que nele crê. Lá em 1 João 7 a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repita comigo: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu queria que você tivesse uma visão clara agora do sangue de Jesus entrando em tudo que diz respeito a você e a sua casa. Eu quero te desafiar a aplicar o sangue de Jesus, porque o sangue traz a vida. O sangue é vida. Amém? Então nós entendemos por que o copeiro foi devolvido ao palácio real. Viveu. Porque o copeiro está falando de vida. Porque a figura, porque é o sonho do copeiro, ele está relacionado ao sangue de Jesus. E o sangue é vida. Se eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, eu tenho
Amém?